O Campeonato Carioca, que começa amanhã, dia 12 de janeiro. Supercopa no dia 29 de janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Tem o Mundial, que é do dia 1º de fevereiro até o dia 11 de fevereiro. E a Recopa nos dias 21 de fevereiro e 28 de fevereiro. Vamos falar então desse Flamengo. O Flamengo começa a sua temporada até 81 partidas. É muito difícil que isso aconteça, mas é realmente absurdo o número de jogos que o Flamengo pode chegar na temporada. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Marcela, boa noite, André, boa noite ao fã de esportes, boa noite ao Vitor Pereira, que tá olhando o calendário, tá falando, tá faltando dia pro tanto de jogo que eu vou ter que fazer, né? É um monte de conta, né? Pelo menos ele tem um elenco bem cheio para ele espalhar nesses jogos. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Marcela, boa noite a você, ao Gustavo, uma ótima noite a todos. O Vitor Pereira tende a ter uma segunda temporada no futebol brasileiro bem melhor do que a primeira no Corinthians, porque a mudança de clube é feita com dois upgrades, digamos assim. Primeiro, ele conhece o calendário, ele conhece as dificuldades, ele já passou por elas. Então, ele é um treinador do ponto de vista da adaptação, que é o que a gente vem conversando há muito tempo. Talvez a principal qualidade que técnicos que sempre trabalharam em outros centros e vieram para o Brasil seja a capacidade de se adaptar. E ele vai poder aplicar a capacidade de se adaptar que ele adquiriu quando trabalhou no Corinthians, utilizando um elenco que oferece a ele melhores condições de atingir os seus objetivos e resolver problemas e passar por essas dificuldades todas. A contrapartida é o calendário absolutamente insano do Flamengo, com essa possibilidade de mais de 80 jogos se as coisas andarem bem. A torcida quer que esses 80 e tantos jogos sejam disputados, a diretoria quer. De fato, os jogadores também querem, porque isso vai significar, evidentemente, uma temporada muito boa, mas não é assim. Não pode ser assim, é muito jogo, mesmo para um grupo tão profundo como o grupo de jogadores do Flamengo em qualidade e quantidade. Ô Zupa, sabe que eu fico me questionando em relação ao campeonato estadual que começa, se o Vitor Pereira já começa com aquela obrigação de vencer. Porque no ano passado a gente viu um campeonato estadual com o Paulo Souza, que ele faz muitos testes e ninguém entendia exatamente o que ele queria com a equipe. Ele não consegue a conquista e aí ali é ladeira abaixo. Ali não tem mais o que fazer com o Paulo e ele simplesmente não consegue mais organizar a equipe. Por conta disso, existe essa obrigação do Vitor Pereira vencer com o Flamengo? Não, eu não acho que exista obrigação. Eu não acho que a variação do trabalho tem que passar por isso. É claro que, dada a vantagem que o Flamengo tem sobre os rivais no Rio de Janeiro, quando o Flamengo não vence, quando esse Flamengo não vence o campeonato estadual, isso gera um impacto, isso assusta. Fala, poxa, mas o Flamengo é tão melhor que os outros. Mas eu acho que o ponto principal não é nem se vai vencer ou não o Carioca. É claro que é melhor vencer do que não vencer, é evidente. Mas é a maneira que as coisas acontecem. E eu acho que esse foi o principal ponto do Paulo Souza. Não foi não ter vencido o estadual. Porque se ele tivesse perdido para o Fluminense do Abel Braga, como perdeu, mas o trabalho tivesse num bom desenvolvimento, depois do Carioca, com a Libertadores, com o Campeonato Brasileiro, as coisas iam entrar nos eixos e não ia se lembrar do Carioca. O problema é que o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca em um trabalho que não andou. E aí as coisas juntam e aí a relação não foi boa. Jogadores não aceitaram os métodos de trabalho. Talvez o fato de não ter vencido o Campeonato Carioca seja a consequência daquilo que estava ruim, e não o contrário. Não o Paulo Souza caiu ou ficou em maus lençóis porque não venceu o Campeonato Carioca. O André falava da comparação de temporadas, né, do Vitor Pereira para a sua primeira no Brasil para agora. Ele tem um ponto positivo na relação com o estadual. Ao mesmo tempo que ele vai ter que pular etapas por causa do Mundial, né, assim como o Palmeiras fez na última temporada, eu acho que esse é um bom case. Olhar como o Palmeiras se preparou bem para o Mundial, acelerando etapas no estadual. Por outro lado, dessa vez o Vitor Pereira vai enfrentar o Campeonato Carioca. Que é um Deixa de ser agora um Vitor Carioca, agora tá bom. Que é um campeonato que permite mais deslizes do que ano passado. O Campeonato Paulista, se o clube grande vacila, ele não vai. Ele fica pelo caminho. Né? No Campeonato Carioca é um campeonato bem mais fraco. Então permite ao técnico um pouco mais de margem de erro. Mas no caso do Vitor Pereira, eu acho que o grande fato
marcante desse começo de temporada é como preparar o Flamengo para o Mundial. Sim. E é preciso pisar no acelerador, como o Palmeiras fez ano passado e chegou muito bem para pegar o Chelsea. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, André, que são 3 competições ali de tiro curto, né? Tem a Supercopa de um jogo só, a Recopa 2 partidas, o Mundial, que é muito curtinho também, e tem o Campeonato Estadual, que tem um pouco mais de jogos, mas aí o Vitor Pereira vai ter de colocar times mistos em muitas partidas. Independente de como a equipe estiver jogando, ela precisa ter algum desses títulos? Você acha que a torcida não vai aceitar não ter pelo menos algum ou alguns desses títulos? Eu acho que se o Flamengo não conquistar alguma coisa nesse início de trabalho, diante da pressão e das possibilidades, aconteceria o que normalmente a gente vê nos clubes grandes de massa, especialmente aqueles que são cotados, né? Quando existe um problema, digamos, como o Flamengo viveu no ano passado, nessa época, com o Paulo Souza, a tendência é o ambiente ficar mais carregado e as dificuldades aumentarem. Desgaste normal, talvez, no caso do Paulo Souza, a gente precisa sempre considerar a falta de sintonia que aconteceu entre comissão técnica e grupo de jogadores. Isso é muito importante no futebol. As responsabilidades são divididas, mas recaem sempre sobre quem lidera. Mas veja, é possível cobrar o título do Mundial do Flamengo? Não, não é. Isso não é uma coisa razoável. Se não passar pelo primeiro jogo e não disputar a final, a leitura vai ser um Mundial decepcionante. Aconteceu com o Palmeiras há alguns anos, né? No primeiro Mundial dessa sequência que o Palmeiras disputou. A gente vai ter que falar que o Flamengo jogou mal, que as coisas não andaram bem, que foi uma frustração. Agora, o Campeonato Estadual, e aí é preciso repetir esse assunto sempre, é pré-temporada. Pré-temporada. Os jogos do Flamengo contra os times pequenos do Rio de Janeiro são treinos de uniforme. Os jogos do Flamengo contra os médios são jogos-treinos. Os jogos do Flamengo contra os times com os quais o Flamengo tem rivalidade histórica são partidas oficiais importantes nas quais o Vitor vai poder medir a qualidade do seu time na preparação para o que interessa. Então o Flamengo vai jogar o Campeonato Estadual para treinar? Sim, para treinar. Não precisa chegar às fases decisivas? Precisa. É o que normalmente acontece. No ano passado, deu errado. O Flamengo foi à final e perdeu para o Fluminense em 2 partidas nas quais o time do Abel Braga, certo? Certo. Foi futebolisticamente superior ao time do Paulo Souza e o título ficou com o Fluminense com todos os méritos. Mas o Campeonato Estadual é basicamente isso. Os jogos contra os grandes e as fases finais, eventualmente uma decisão. Dá para cobrar o Flamengo? Não sei, o Flamengo não é o atual campeão estadual. Precisa ser? Precisa jogar, precisa mostrar a evolução do trabalho, precisa dar perspectivas para quem está assistindo. O torcedor precisa olhar e entender que dali vem uma temporada boa no que importa, que é a Copa do Brasil, Copa Libertadores, evidente o Mundial e o Campeonato Brasileiro. As coisas precisam andar. Eu não sei se é necessário cobrar troféu de um time que tem ganho bastante nos últimos anos e vai continuar ganhando. Olha, e falando sobre Supercopa do Brasil, a sede está confirmada finalmente. Existiu a informação um pouco mais cedo de que iria ser em Salvador, mas não, vai ser em Brasília. A CBF confirmou nesta quarta-feira, então, que a final entre Flamengo e Palmeiras será lá no estádio Mané Garrincha, no próximo dia 29 de janeiro. Mesmo com os incidentes dos atos antidemocráticos do último domingo, o Ricardo Capelli, interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, ele confirmou que tem plena condição de segurança para a realização do evento. As 2 equipes já decidiram a Supercopa no estádio em 2021 e, na ocasião, o Flamengo saiu campeão nos pênaltis. Foi aquela final que a gente, inclusive, estava falando ontem, né? Que foi o jogo que começou a temporada e todo mundo falou, agora vai ser a super temporada. E ainda foi uma boa temporada de Palmeiras e também de Flamengo, e a verdade é que eles entregaram absolutamente tudo naquela partida. Mudaria
muda alguma coisa ser em Salvador, ser em Brasília, Zupac, para as equipes? Não mudaria. Um reduto bem rubro-negro, né? Brasília, mas Salvador também não deixaria de ser, né? É a discussão que a gente teve no ano passado, quando o Atlético Mineiro queria... O Atlético chegou a sugerir a Supercopa em Belo Horizonte, porque ele era o campeão das duas competições, mas isso não estava no regulamento. De novo, em Brasília, assim, eu sinceramente preferiria que fosse uma sede itinerante, que fosse para Manaus um ano, que fosse para Porto Alegre no outro, que rodasse. Sim. Ou rodasse os estádios, os grandes estádios que são menos utilizados para grandes jogos, mas que não fosse sempre em Brasília. Enfim, o que eu acho que não dá, independentemente de onde é a sede, e aliás, a CBF chegou a cogitar levar para Orlando, e as duas equipes bateram o pé, porque o Flamengo tem que jogar campeonato estadual, tem a Recopa, tem que se preparar para o Mundial no Marrocos, e ainda a CBF ia fazer o Flamengo ia chegar até Orlando, que ia levar muito mais tempo de ir e voltar do que bater para Brasília e voltar, e o mesmo se aplica ao Palmeiras com seus compromissos, e que bom que ficou aqui pelo Brasil mesmo. Mas o que não dá, independentemente da escolha da sede, é o prazo, né? Sim. É o prazo. Faltam 18 dias para a competição, sabe? Isso não tem como. A CBF tem que promover melhor o seu evento. Não tem por que demorar tanto para escolher a sede, né? E o ano passado foi a mesma coisa. Então, assim, tem que ser tratado de maneira mais profissional. Tem que escolher bem antes onde vai ser a Supercopa e não 18 dias antes da competição. Olha, uma última informação, mas acabou de sair essa informação. Tá no Twitter da CBF dizendo que, a pedido da administração do estádio, a Supercopa do Brasil vai ser disputada agora no dia 28 de janeiro. Primeiro, a gente falava que iria ser no dia 28 de janeiro, realmente, às 6h30. Depois passou para domingo, às 4 horas da tarde, e agora voltou para o sábado. Então, vai ser no sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A decisão entre Palmeiras e Flamengo, vencedores do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil de 2022, respectivamente. Está aqui, então, agora, no Twitter da CBF, o primeiro comentário da mensagem. Cuidado, hein? Sai ler os comentários aí, cada bomba. Agora, assim... É muito bom. Eu sinceramente espero que Brasília tenha segurança para promover um evento como esse. Eu sinceramente não sei, mas eu sei que para a capital federal é muito importante, esse evento ele é importante, né? Porque se for realizado um jogo desse tamanho, pacificamente, é uma mostra que a capital federal dá para o país de que, olha, a situação em Brasília, as autoridades, né, olha, a situação em Brasília está controlada. Mas eu, sinceramente, não tenho essa certeza e tenho um pouco de receio do que pode acontecer. E aí, André, o que você achou? Sede em Brasília, tantas mudanças, mudaria alguma coisa ou muda alguma coisa ser em Brasília ou em Salvador ou em outro lugar? Eu acho que a gente não pode mais conviver com a impressão ou com a sensação de que a Supercopa, que em tese é o evento, ou pelo menos ele foi criado para ser assim, que abre o ano futebolístico brasileiro com os dois times que venceram as competições nacionais importantes no ano anterior, é um problema a ser resolvido. A gente não pode ter essa sensação. O nível de desorganização não pode chegar a esse ponto de data ficar em dúvida até poucos dias antes do jogo, ninguém conseguir se preparar direito, a CBF ficar sob pressão dos clubes, ter ideias esdrúxulas como fazer a Supercopa em Orlando. O problema não é a Supercopa em Orlando. O problema é alguém aparecer com a ideia de levar o jogo para Orlando agora. 18 dias do jogo. Esse é o problema. Se alguém, patrocinadores internacionais, americanos, querem levar a Supercopa para Orlando, alguém será a favor, alguém será contra, alguém vai argumentar que Orlando tem um contingente de brasileiros, né, no estado da Flórida, de maneira geral, que pode ser uma coisa legal, faz um contrato de tantos anos e faz o jogo nos Estados Unidos, e os clubes que vão disputar ficam sabendo disso com antecedência mínima. O problema não é esse. O problema é alguém ter essa ideia, vamos levar para Orlando, vamos para Salvador. Aí um clube decide, como no ano passado o Atlético, não, Belo Horizonte é melhor. Aí fica aquela guerra de reservas. O Flamengo fez reservas em 6 hotéis. E aí os departamentos de logística se enfrentam. O do Flamengo é melhor do que o Atlético Mineiro. E fica essa briga nas redes sociais. Então, assim, um jogo que é para ser legal e que é para ser bem visto e que é para fazer parte do calendário como uma ocasião importante e a cada ano mais importante, precisa ser bem organizado. Tudo bem, houve um tumulto no domingo passado em Brasília e é natural a necessidade de entender se há condições de segurança para que o jogo não seja afetado também e aí se transforme de fato num problema muito grande. Mas não dá para realizar um jogo de futebol em Brasília. Já existe aí nas redes sociais uma movimentação de torcedores dos dois times, cada vez mais rivais,
pensando em marcar brigas, se preparando para confrontos, talvez explorando um problema de segurança pública que está claro para todo mundo desde domingo passado. Alguém precisa tomar uma decisão em termos de autoridades do esporte, da segurança pública no Distrito Federal, CBF, os clubes. O jogo vai ser em Brasília e vai transcorrer de maneira normal, porque haverá efetivo, haverá um plano de segurança, esse plano vai ser bem executado, o jogo vai ser realizado. Ou então, para com Supercopa, para com um jogo de futebol, para com tudo, porque para onde se vai? Ô Zupa, muda alguma coisa para a equipe que ganhar esse título para o resto da temporada? Não. Ou só dá aquela nem para quem ganhar, mexidinha no ego? nem para quem perder. O impacto direto que pode ter é para o Flamengo, porque o Flamengo tem um compromisso importante que o Palmeiras não tem no curto prazo, que é o Mundial. Então a Supercopa, ela é parte da preparação, ela é a preparação de mais alto nível que o Flamengo vai ter para o Mundial. Então, assim, em termos de consequências, vitória e derrota, tem muito mais para o Flamengo do que para o Palmeiras na preparação para o Mundial. Para a temporada como todo, ganhar, perder, não muda rigorosamente nada. Eu só acho assim, que se for o Palmeiras, vão falar assim, mas cadê o reforço? Afinal vai perder o Danilo. Isso sim. Aí se for o Flamengo, cadê Vitor Pereira? Não sei o quê. Eu acho que vai ter mas 2, 3 meses depois, ninguém nem lembra. Turco Mohamed que eu diga, né? Tá tudo... É verdade, o Turco Mohamed que eu diga que ganhou a Supercopa.